Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jennifer e eu estou aqui para dar continuidade ao testemunho da transformação de Cristo na minha vida. Então, quando eu fiz 18 anos, foi que eu iniciei a transição do gênero feminino para o masculino. Foi que eu descobri que eu poderia trazer à existência aquilo que tinha na minha mente e desceu para o meu coração. Mas a palavra do Senhor diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. Então, esse era um plano do meu coração, esse era um desejo do meu coração, que veio desde a minha infância. E quando eu fiz 18 anos, eu conheci um homem trans, e ele me apresentou essa possibilidade, me explicou passo a passo como eu faria para conseguir iniciar a transição. Então ele me apresentou o caminho e eu segui, eu prossegui. Normalmente as pessoas trans, elas passam por todo um processo antes de iniciar o tratamento hormonal. Porém, todo esse processo eu pulei. Teria que ter ido a um psiquiatra, teria que ter ido a um médico, recebido uma receita autorizando eu iniciar tratamento hormonal. Porém, todo esse processo que é essencial, eu pulei. Então, eu comprei a testosterona sem a receita e iniciei o tratamento por conta. Tinha pessoas que aplicavam para mim e ali eu corria um sério risco de vida. Se aplicasse a testosterona de forma inadequada no local errado, eu poderia sofrer agravos. Então eu estava colocando a minha saúde em risco, mas eu não estava nem aí, porque eu queria cumprir a vontade do meu coração. Era o meu maior sonho ali se realizando, e eu não estava nem aí para as consequências. Consequentemente, o que nasceu no meu coração começou a ser sentimentos masculinos. A minha mente começou a mudar. A transição, na verdade, ela não ocorre só fisicamente, ela é na mente e no corpo, mas primeiro começa aqui. Então eu me via como um menino que entrou na puberdade e o meu corpo reagiu quanto a isso. Me deu muita espinha no rosto, eu comecei a pensar de forma que eu jamais tinha pensado sobre diversos assuntos. Um exemplo, coisas que eu como mulher, eu me importava dentro de um relacionamento, detalhes, eu parei de me importar, parou de fazer sentido para mim. Eu comecei a pensar de outra forma em diversos aspectos na minha vida. Comecei a sentir coisas que eu como mulher eu não sentia, até mesmo olhar para a mulher de forma que antes eu não olhava, e até mesmo coisa que eu julgava em um homem. Virei um homem agressivo que só pensava em sexo, um homem que não se importava com os sentimentos de uma mulher, que não valorizava uma mulher. O meu caráter começou a ser mais desviado do que ele já era, porque como eu não tinha um exemplo masculino, eu achava que poderia ser de qualquer forma, que por eu ser homem agora, eu poderia agir de qualquer forma. Para mim não existia consequência, para mim era o famoso não dá nada para mim. Essa expressão era o tema da minha vida. Não dá nada para mim, se der é pouca coisa. Porém sempre, dia após dia, colhendo fruto do que eu plantei ontem. E o mais engraçado é que a volta que o mundo estava dando para mim era muito mais rápido do que antes. Hoje eu entendo que é porque quando Satanás ele consegue a minha mente, ele consegue o meu corpo e ele consegue a minha alma. Então, quando eu era criança, ele conseguiu a minha mente. Agora, com 18 anos, ele conseguiu o meu corpo e ele estava trabalhando mais rapidamente para conseguir a minha alma. Porém, os planos dele, aquilo que ele projetou para a minha vida, ele estava apressando. Eu era cega espiritualmente. Eu andava em caminhos tortuosos, mas não me importava de estar vivendo aquilo, entende? Eu não queria mudar,
Para mim a vida era aquilo mesmo, e a cada dia que passava eu achava mais injustiça de Deus. Eu enxergava mais assim, um Deus que é amor, mas que permitia tantas coisas ruins acontecer comigo, mas eu não aceitava que eu era responsável por aquilo que eu estava cultivando. Eu não queria a responsabilidade. É aí onde entra a síndrome de Adão, né? Você transferir a culpa é bem melhor do que você aceitar e tomar ela para sua vida. E eu fui vivendo assim. Eu conheci pessoas usuárias de drogas pesadas e para mim aquilo era o máximo. Eu gostava de viver ao extremo, sem limite. Eu cheguei a passar dias sem dormir, cheirando cocaína, usando droga, tudo quanto é tipo de droga que você imaginar, em festas, com pessoas, só estava do meu lado quando eu tinha dinheiro para bancar a droga deles, ou quando eu tinha algo para oferecer. Eu nunca vali aquilo que eu era, porque acho que se as pessoas olhassem para quem eu era, eu estaria sozinha. Mas não, eu valia aquilo que eu tinha no meu bolso. E como eu não me importava de bancar os rolês, eu era sempre cercada de pessoas. Porém, eu achava que aquelas pessoas eram minhas amigas, que elas estavam comigo por quem eu era. E quando eu estava na pior, porque era assim, um dia eu tinha muito dinheiro, mas no mesmo dia eu gastava ele todo, então no outro dia eu já não tinha R$1 no bolso, e aí se eu precisasse de algo, muitas das vezes eu precisei de R$4 para comprar um maço de cigarro. Eu iniciei esse processo fumando o melhor cigarro e eu parei fumando o pior cigarro. Então ele era o mais barato, se eu não me engano era R$3,50 uma carteira de cigarro, e às vezes eu não tinha, e eu já estava viciado. Com 18 anos eu já estava viciado há muito tempo no cigarro, eu já era dependente dele. E tinha dia que eu não tinha um dinheiro para comprar um cigarro picado, eu não tinha 50 centavos para comprar um cigarro. Sabe o que eu fazia? Eu saía na rua e eu catava guimba de cigarro no chão, chegava em casa, esfarelava o cigarro na folha do caderno e enrolava para fumar. E cadê os amigos? Cadê os melhores amigos, os irmãos camarada? Porque depois que eu iniciei a transição, que eu mudei o meu nome de Jennifer para um nome social, Lohan, o Lohan tinha muitos camaradas. O Lohan tinha muitos irmãos. O Lohan era brother demais, mas desde quando tinha, deixou de ter, acabou a amizade. Porém, de certa forma, eu era um pouco ingênuo, via o lado bom das pessoas, por mais que eu andasse em escuridão. Quando eu fumava maconha, eu sempre dependia de outras pessoas para fumar. Raramente eu arriscava ir numa boca de fumo para comprar minha própria droga. Normalmente as pessoas me ofereciam, ou eu sabia o lugar que tinha e eu ia lá usar de outras pessoas. Eu sabia onde encontrar. Então eu fui lá. Eu me lembro que eu já estava me sentindo mal por estar sempre dependendo de outras pessoas para usar droga. Então foi a primeira vez que eu fui comprar grande quantidade de droga, porque a maioria dos meus amigos na época fazia isso, comprava uma grande quantidade, né, em gramas, ou mesmo até quilo. E aí eles tinham para o mês inteiro, ou seja, lá para quanto tempo fosse. E aí eu comprei 25 gramas de maconha, e eu me lembro que eu estava sentada numa praça com mais 3 amigas. Eu estava matando o curso, eu fazia um curso de logística no Senai. Eu e mais 2 amigas que estavam nessa roda, a terceira estava no horário de almoço. E aí nós fumamos. Eu lembro que
2 foram embora, ficou eu e mais uma. Eu tinha guardado, escondido a droga em algum lugar, no mato. E aí eu lembro que eu chamei essa amiga para ir embora. Nós estávamos numa praça. Eu fui, tirei a droga do lugar que eu tinha escondido e fui chamar essa amiga minha pra gente ir embora. E aí eu me lembro que quando eu olhei pra frente, tava vindo uma moto de polícia na minha direção. Eu olhei pro outro lado, tinha outra moto de polícia vindo na direção da praça onde nós estávamos. A praça dava bem no centro, assim. E de todos os lados tinha uma moto de polícia vindo. Já não tinha para onde eu correr. E como eu já estava, né, transvestida, esses policiais entraram dentro dessa praça, rendeu todo mundo e tinha muita gente usando droga ao mesmo tempo. Essa praça era muito frequentada, né, por esse tipo de pessoa. Eu me lembro que eu me sentei ao lado dessa amiga e a droga entre nós duas, e o policial pediu para eu levantar. Não, moleque, levanta aí. Aí nessa hora eu era mulher. Levantei. Não, eu sou mulher. Até afinei a voz, porque a minha voz ela engrossou muito. Entre pouco tempo de transição hormonal, a minha voz engrossou muito mais do que tem gente que faz a transição por anos e a voz não engrossa o tanto que a minha engrossou. Se cair, levanta, aprendemos criança. O mundo é imenso, onde a luz é a esperança. Já quis ser tanta coisa de médico a pastor, mas não nasci pra enganar e nem pra ser doutor. Com o tempo o sofrimento vai desenvolvendo, o sentimento é foda, corroer o meu veneno. Pra vocês verem o que a minha voz se transformou e como Deus restaurou a minha voz. Então eu me lembro que ele me mandou sentar. Eu sentei, fiquei tranquila. Essa amiga minha, ela ficou muito nervosa. Ela levantou, pegou a droga e saiu correndo. Ela saiu correndo com a droga na mão. O policial pegou ela pelo braço, pegou a droga, falou: "E aí, o que é isso?" E ela toda apavorada, adivinha? Apontou pra mim. Falou, é dela. Isso é que é amiga. E aí, eu me lembro que a polícia, ao mesmo tempo que pegou ela, achou um outro rapaz que estava na mesma praça. Porém, ele realmente estava traficando. Porém, a droga dele estava toda empacotada, né? Eles falam dolinha. Estavam todas em dolinha e eu estava com a grande quantidade. Então, eles deduziram que nós dois estávamos juntos. Eu com a grande quantidade, repassando para ele vender. E ele realmente estava vendendo, porém eu não tinha nada com isso. Eu conhecia ele, mas assim, só de vista. Até então não sabia nem o nome do cara. Me mandaram levantar. E aí, na minha defesa, eu falei que realmente era minha, porém que eu tinha problemas com depressão, ansiedade, que era um tratamento. E realmente, de certa forma, era. Eu já tinha essa consciência de que se eu não fumasse, eu não comia. Se eu não fumasse, eu não dormia. Se eu não fumasse, eu não sorria. Eu já não tinha prazer nenhum na vida. Isso é um estágio super avançado de depressão. Eu já tentei me matar diversas vezes. E graças a Deus, todas elas foram frustradas. Sempre Deus colocou alguém na hora para não permitir com que acontecesse. E aí eu falei com esses policiais que era um tratamento, que eu usava por tratamento, porém não acreditaram em mim, aí me deram voz de prisão, tráfico em flagrante. Eu entrei no camburão algemada, eu e esse rapaz. E a gente até brincou, a gente tava zoando o tempo todo dentro. A gente começou a tirar foto, mandar foto pros outros, falando que a gente tava dando uma voltinha de camburão, que a gente só ia apanhar, eles iam soltar a gente em qualquer lugar e pronto, acabou. Antes fosse. Meus queridos, a partir daí eu conheci um presídio feminino. Eu me lembro que quando eu entrei naquele lugar, eu tomei um choque de realidade tão grande. Eu me lembro que eu ia olhando no prédio e aquele tanto de voz de mulheres. Eu me lembrei de um filme que retratava justamente aquilo que eu estava vivendo. E eu lembro que eu fiquei com muito medo.
Eu nunca tinha sentido tanto medo na minha vida. Eu nunca tive medo de nada. Mas naquele momento eu tive medo. Aquele momento ali que eu olhei para cima, que eu vi o que realmente eu fiz da minha vida, eu gelei toda. E eu só me lembro de eu ter começado a chorar. Eu pedi à agente penitenciária para não deixar ninguém fazer mal comigo ali dentro. E ela foi super gente boa comigo. E aí eu tive um tratamento diferenciado. Eu me lembro que eu segurei o uniforme da SWAP na mão, vermelho igual esse vestido. E quando eu segurei esse uniforme, eu pensei: O que eu fiz na minha vida? E eu me lembro que elas falaram comigo: olha, agora você vai tomar o último banho quente. Enquanto você estiver aqui, esse é seu último banho quente. Meu Deus, eu nunca agradeci tanto por um banho na minha vida. E eu me lembro que estava no horário da janta, me deram a marmita e eu fui para a cela. Simplesmente me soltaram numa cela com mais de 16 mulheres. E todo mundo ficou calado, me olhando, me encarando, para ver de qual que era a minha. Para você entrar num lugar desse, o mínimo que você tem que ter é humildade. O mínimo. Humildade e respeito. Porque por mais que elas façam o que fazem, o respeito é essencial. É a base. Para você ver que até nesse mundo caído, tem que ter respeito. Ali eu aprendi muita coisa. Que eu não aprendi em casa, eu aprendi ali dentro. Um curto período que eu permaneci ali dentro, eu aprendi coisa que há anos de vida eu não havia aprendido. E glória a Deus por isso. E eu pedi licença, falei: licença, barraco. E aí falei que eu não queria jantar, porque realmente eu não tinha apetite nenhum. E aí vieram conversar comigo, me perguntaram o que eu tinha feito para estar ali dentro. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, logo de cara eu já tinha mais de 20 cartas. Chama Catu. Tinha mais de 20 Catu na porta da cela pra mim. Me apelidaram lá de Playboy. E aí todas essas cartas eram de mulheres que me viram no corredor e queriam relacionar comigo. No meu segundo dia lá, elas acordam cedo para contagem dos presos, porém tem um ato lindo. Elas liam a Bíblia, a palavra de Deus, e tinha louvor lá dentro, porque tinha uma televisão que a Igreja Batista fazia uma obra incrível lá, né, para além de levar a palavra para aquelas mulheres, fizeram doações, inclusive de televisores, para estar ouvindo hinos, louvores e a palavra de Deus. E foi o primeiro acesso que eu tive à palavra de Deus, foi nesse dia, no meu segundo dia presa. E leram lá o Salmo 91. Eu apaixonei com o Salmo 91. E aí todos os dias eu queria ler o Salmo 91 quando começavam as orações. Eu sentia a presença do Espírito Santo. Hoje eu sei que era Ele, me sustentando desde o momento que eu pisei a planta dos meus pés naquele lugar. O Espírito Santo estava me consolando, estava me dando força para eu levantar e deitar naquele lugar frio, naquele lugar cheio de pessoas com coração pesado. Temia que alguém me matasse ali dentro. Eu temia, porque o coração do homem é terra que ninguém pisa. Porém, eu senti tão forte a presença de Deus que nenhum vestígio de maldade que eu tinha antes de entrar naquele lugar permaneceu. Nem vontade de fumar eu tive, para a honra e glória do Senhor Jesus. E os dias foram se passando, e eu me lembro que teve um dia, foi no meu último dia, fiquei 8 dias. Pesou, eu comecei a ouvir a voz do meu irmão me chamando. Meu irmão é criança, e eu senti muita saudade dele, porque eu não sabia quanto tempo eu ficaria ali. Eu lembro que eu comecei a chorar, e eu fui chorando. E nesse dia Deus levou uma pastora lá, né? Tinha um grupo de missionários que fazia a obra lá dentro daquele lugar. Hoje eu tenho o entendimento de que era o quebrantamento do Espírito Santo no meu coração para que eu recebesse a profecia que Ele estava mandando a serva dele me entregar. Deus, Ele é lindo demais.
Eu tava na grade chorando muito, muito. Tentaram me acalmar, mas nada tava me acalmando. Ele veio um peso de arrependimento, era o peso da glória de Deus. Eu tava com vergonha de mim, eu tava com saudade da minha família, eu tava arrependida das minhas atitudes, de tudo que eu fiz para chegar até ali. Eu queria sair dali, eu tava com saudade da comida da minha mãe, eu tava com saudade de um banho quentinho, eu tava com saudade dos xingos da minha avó. E tudo que eu queria era sair dali. Lembrando que eu era ateu. Quando eu pisei o pé ali, eu já não acreditava em Deus. Porque quando meu avô, era o pai da Umbanda, faleceu, eu revoltei. E falei que eu não acreditava mais em Deus, que eu não acreditava mais em demônios, que eu não acreditava mais em nada. E eu virei uma pessoa fria. Eu me lembro que quando essa pastora chegou na grade, quando eu chorava muito, ela falou assim: Deus manda te perguntar se você acredita nele. E como eu já estava tendo um contato com a palavra de Deus, onde nós estávamos fazendo oração de manhã, à noite, nós fazíamos cultos lá na cela, né? Então eu voltei a acreditar em Deus. E aí eu disse que sim, agora eu acredito. E Deus tomou a boca dela para falar. Então, meu Deus manda te dizer que limpa as suas lágrimas, porque hoje o seu alvará vai sair antes da meia-noite. Eu tomei posse no meu espírito daquela profecia. Eu criei como eu nunca criei em nada na minha vida, eu criei. E para honra e glória do Senhor Jesus, antes da meia-noite, o alvará saiu. Naquele dia, eu ganhei a liberdade, porém, do cativeiro físico, porque o espiritual ainda manteve. Eu lembro que lá dentro eu fiz uma promessa para Deus, eu falei que se Ele me tirasse daquele lugar, eu nunca mais colocaria a droga na minha boca. E adivinha, fui comemorar usando droga, comemorei minha liberdade usando droga. Saí daquele lugar pior do que eu entrei, o meu estado piorou. Eu tinha já um pouco do conhecimento da palavra, eu não era mais ignorante quanto a quem era Deus e a sua santidade. E eu acho que pior do que você não conhecer é você conhecer e não praticar. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos filhos quando nós obedecemos o Pai. E ali eu já me tornei desobediente. Porque o pouco que eu conheci da palavra eu não quis praticar. Porque era contra tudo que eu fazia. Comecei a me envolver com drogas mais pesadas do que eu já me envolvia. Agora eu deixei de fumar maconha, usar loló, para tomar bala doce, que é uma droga alucinógena. E para mim o pior de todos, a não ser o crack, a cocaína. Eu tive acesso à cocaína e eu gostei demais, porque a cocaína ela me deixava mais ativa, de uma forma que me deixava mais pensativa. Eu refletia mais sobre diversos aspectos da minha vida. Eu pude ver que eu era uma pessoa inteligente. Aos meus olhos, aquela inteligência eu usava para o bem, mas não era, eu usava para o mal. Tanto que, até atualmente, eu não adquiri nada com essa inteligência. Eu não tenho uma carteira de habilitação. Ainda, porque Deus já me deu, já tomei posse. Estou só esperando o tempo certo. Eu não tive um curso. Ainda, mas em breve eu terei. Com papel escrito, porque experiência eu tenho várias, graças a Deus. Eu me lembro que teve uma vez que eu tava cheirando cocaína sozinha em casa e chamando várias pessoas, vários amigos pra ir lá, ninguém foi. Eu lembro que eu comprei 3 cervejas, fui tomando devagarzinho, porque eu não tinha tanto dinheiro assim. Chegou uma hora que a cerveja acabou, e aí eu fui beber café, o café acabou também, e aí eu fui beber água. Eu não sei o que aconteceu, nenhuma torneira da minha casa saiu água. E a cocaína ela me dava sede, tinha que tomar alguma coisa. Eu lembro que eu tava falando muito, eu tinha esse defeito de usar droga e falar demais. E aí eu tava falando muito, eu tava conversando com a minha gata, porque não tinha ninguém pra conversar. Garganta secando,
E aí eu falei, já sei, tive uma ideia brilhante. Vou falar com Deus. Ajoelhei para orar e fui orando. Eu sinto uma dor no meu joelho até hoje, eu acho que foi desse dia. Umas 2 horas orando ajoelhado, eu já não sentia meu joelho mais. Fui tentar dormir porque o dia já estava clareando. Minha gata sempre dormia comigo. Ela estava na cama comigo. Senti como se alguém tivesse dado um pulo na minha cama. E foi um pulo de alguém forte, porque afundou meu colchão. E aí eu achei que era minha gatinha pulando, mas minha gatinha estava comigo. Porém eu senti uma presença muito forte. Eu sempre fui muito sensível, né, espiritualmente. Senti uma presença maligna, fiquei com muito medo. E a minha gata, ela ficou olhando para um lado da casa e ficou acompanhando com a cabeça assim, como se alguém estivesse entrando no meu quarto e deitando na minha cama. Eu tenho certeza que o diabo pulou na minha cama. Era motivo suficiente para nunca mais eu mexer com essa porcaria. Porém, eu não me importei. A próxima oportunidade que eu tive, pode ter certeza que eu fiz. O tempo se passou. Após isso, eu recebi uma oportunidade de ir para Portugal. Essa oportunidade que eu recebi foi de uma pessoa que já mora lá há anos, que eu tinha contato apenas virtualmente. E ela ia iniciar uma indústria pornográfica e me convidou para fazer parte dessa indústria. Eu recebi de uma outra pessoa a oportunidade de ir. Essa pessoa pagou a minha passagem, essa pessoa pagou os euros para eu ir e eu consegui ir. Gente, agora eu vou terminar de contar o meu testemunho no próximo vídeo, então fiquem ligados, acompanhem. Eu creio que você já está sendo edificado através do que Cristo fez na minha vida, em nome de Jesus.